Seja bem-vindo a mais uma aula, e nessa aula a gente vai focar na eletrodinâmica que vem caindo no Enem, né? Então foram questões que já caíram em algum momento no Enem, então a gente vai trabalhar essas questões. A gente vai trabalhar focado mais na parte de potência, que a gente trabalhou na aula anterior, mas também vai, com certeza a gente necessita muito dos conteúdos que a gente tem estudado sobre lei de Ohm, sobre corrente elétrica, conteúdo de eletrodinâmica, ok? Então vamos lá para a primeira questão. Vamos lá, é uma questão bem simples, né? Essa questão é uma questão mais de conceito, conceitual. Ela diz o seguinte: entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos as seguintes. Uma das recomendações: substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas. Outra: evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente. Acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez. Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. E utilize na instalação elétrica fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. Então a gente tem aqui as recomendações, aí a gente vai aqui para a pergunta da questão, né? A característica comum a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia através da tentativa de, no dia a dia, reduzir. Lembrando que a gente vai analisar de acordo com essas recomendações. Então, quando eu estou analisando de acordo com algum ponto, então significa que pode ter itens ali que eles estão corretos, só que eles não estão corretos para esse ponto que a gente vai analisar. Então, a gente tem que analisar a característica que é comum a todas essas situações aqui. Então, perceba que a gente vai encontrar respostas que fazem sentido, mas que elas não necessariamente estão corretas porque elas não fazem parte da característica comum dessas recomendações. Então, deixa eu trocar aqui por uma caneta, porque eu já vou começar a analisar aqui a primeira. Na letra A potência dos aparelhos e dispositivos elétricos. Então, essas recomendações, elas visam reduzir a potência dos aparelhos nos dispositivos elétricos. A gente sabe que se a gente calcula o consumo de energia através dessa fórmula aqui, né? A energia é igual à potência, que multiplica aqui o tempo de que está ligado esse aparelho. Então, se você diminui a potência, é claro que você vai diminuir a energia. Então, faz até sentido, né? Letra A potência dos aparelhos e dispositivos elétricos. Só que, na verdade, ele não vai reduzir a potência desses aparelhos apenas com essas recomendações, porque esses aparelhos eles já têm a sua potência, né? Então, simplesmente mudando a potência, isso não significa que ele vai cumprir todas essas recomendações aqui. Então, na verdade, se ele estivesse pedindo para trocar por equipamentos com a potência menor, aí sim, aí ele poderia sim diminuir o consumo, né? Mas aí a gente considera essa questão, esse item aqui como um certo ou errado, né? Ele faz sentido, mas ele não está correto para a nossa questão. Então, vou marcar um X aqui. Na letra B é a mesma coisa, só que agora ele está dizendo para você reduzir o tempo de utilização desses aparelhos. Então, se você reduzir aqui o tempo desses aparelhos, é claro que você vai diminuir a energia. Só que a mesma coisa da potência. Ele não está falando aqui da questão de diminuir o tempo em todos, né? Então, essas características, essas recomendações, elas não têm a característica em comum diminuição do tempo. Assim como na letra A, ela não tinha uma característica comum a diminuição da potência. Então, também ela faz sentido, mas ela não está correta para a nossa questão. Na letra C, ela diz o seguinte: o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. Esse item é o correto. Por que ele é o correto? A gente sabe que a gente está tratando com a potência, onde ela está relacionada com o trabalho. O que é a potência? Né? Potência
é um trabalho que está sendo realizado em determinado tempo, onde ele transforma a energia elétrica em energia térmica, né? No caso, energia elétrica em outro tipo de energia, né? Mas aqui a questão está falando de energia térmica. Por quê? As lâmpadas incandescentes, elas esquentam mais, né? Vocês já, com certeza já viram que essas lâmpadas, esse tipo de lâmpada, ele esquenta mais rápido do que uma lâmpada fluorescente, do que uma lâmpada de LED. Então, uma da recomendação aqui para você diminuir essa conversão de energia elétrica em térmica é substituir uma lâmpada incandescente por uma fluorescente, beleza. Então, realmente faz sentido na letra C. Na segunda recomendação aqui, ó, evite usar o chuveiro elétrico na posição quente, para você esquentar a água. Ou o inverno é a mesma função, né? Para você esquentar a água. Então, você está transformando a energia elétrica em energia térmica, mais uma vez. A mesma coisa é o ferro elétrico. Se você fica ligando o ferro várias e várias vezes, ele vai ter que ter o período para esquentar. Então, se você esquentar ele de só uma vez e passar a sua roupa toda de uma vez, então você vai usar ele apenas uma vez, então você vai ter um consumo de energia elétrica menor. Então, também faz sentido na letra C. Evite o uso de tomadas múltiplas. O que é isso? É você ligar vários aparelhos num T. Se você liga vários aparelhos em um T, existe o risco de ter uma sobrecarga, né? Por conta da corrente que ela vai aumentar nesse tipo de uso. Então é melhor você evitar, né? Evitar vários aparelhos numa tomada só. Utilize na instalação elétrica fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. A gente viu que em aulas passadas que a corrente elétrica ela passa por fios, né? E esses fios eles têm uma certa resistência, ele tem um certo diâmetro. E se você tem um fio com uma resistência muito baixa, um fio com um diâmetro muito pequeno, corre o risco de ele também sofrer uma sobrecarga, né? Então é importante que ele seja recomendado para aquilo que ele está usando, né? Então se você vai usar um fio com uma resistência, um diâmetro muito pequeno, corre o risco dele ter uma sobrecarga. Então é importante que você também cumpra essa recomendação. Então todas essas recomendações ela tem em comum a questão do reduzir o consumo de energia elétrica que é convertido em energia térmica. Não é a D, porque é o contrário. E a letra C, realmente, se você... o que é corrente de fuga, né? Corrente de fuga é um vazamento, né? Um vazamento no circuito que isso dá um prejuízo muito grande se você tiver isso na sua casa, a corrente ela está fugindo, está tendo vazamento, seja um fio desencapado, ela está fugindo para algum canto. Então, o consumo pode vir maior, mas no caso aqui, essas recomendações elas não são para isso, ok? Então, seria isso nessa questão. Na segunda questão, ele diz o seguinte, que a gente pode estimar o consumo de energia elétrica de uma casa, considerando as principais fontes desse consumo, né? Os aparelhos que estão em uso. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela abaixo fossem utilizados diariamente da mesma forma. Aí diz que a tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho doméstico. Então aqui tem ar-condicionado com a potência de 1,5 kW, né? Todos eles já estão em kilowatts, então a gente não precisa transformar nada. Mas o tempo a gente vai ter que fazer alguns ajustes aqui no tempo. Tempo de uso diário, então tem aqui, por exemplo, o ar-condicionado é usado 8 horas por dia. Tem um chuveiro elétrico, freezer, geladeira e lâmpada. Essas lâmpadas aqui já são gerais, ele não diz quantidade, né, de nenhum deles, então já é o valor geral. Suponha que no mês tenha 30 dias e que o custo de 1 kW é 40 centavos. O consumo de energia elétrica mensal dessa casa é de aproximadamente quanto? Aí ele dá aí os itens, né, da letra A até a letra E. Então, beleza, eu vou deixar aqui para a gente ficar acompanhando aqui. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente sabe que para a gente calcular o consumo, a gente viu até na questão anterior, né? Para a gente calcular o consumo, a gente usa que a energia é igual à potência que multiplica o tempo, né? O tempo de uso desse aparelho. Isso aqui vem lá daquela fórmula
do trabalho, né? Que a potência é o trabalho sobre o tempo. Então isso aqui vem lá daquela forma, mas a gente vai usar essa forma aqui para energia. Outra coisa é que cada aparelho desses aqui ele tem um tempo de uso diário, né? Mas ele está considerando um mês com 30 dias. Então a gente tem que multiplicar aqui esse tempo por 30, né? Então a gente vai ter o tempo do ar-condicionado, né? Deixa eu botar aqui só ar. Ar-condicionado, a gente sabe que o tempo vai ser 8 vezes 30, né? Então eu vou ter 240 horas. 240 horas. Eu vou ter para o chuveiro, eu vou ter 1 sobre 3, na verdade 1 sobre 3 que multiplica 30. Então vai ser 30 sobre 3, que vai ser 30, vai ser 10 horas, né? Eu vou ter também o freezer. O freezer vai ser 10, 10. Tá bem pequenininho aqui, mas dá para enxergar. Vai ser 10 vezes 30. Então ele vai ter aqui 300 horas. Eu vou ter também a geladeira. A geladeira também é 10 horas, né? Então eu também vou ter 10 vezes 30. Então vai ser também 300 horas. E por último são as lâmpadas. Tá aqui, lâmpadas. As lâmpadas elas são 6 horas, né? Então vai ser 6 vezes 30. Então eu vou ter 180 horas. Pronto. Então esse aqui é o tempo de uso em horas desses equipamentos. Eu devo botar outra cor aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Deixa eu ver se o verde dá certo, tá ok. Então pronto, agora a gente vai calcular a energia, né? Então a energia aqui para o ar-condicionado. Para o ar-condicionado a gente vai ter que a energia é igual a potência. Qual é a potência? A potência ali é 1,5. 1,5 vezes o tempo de uso, que é 240 horas. A gente vai ter também para o chuveiro. Então para o chuveiro a energia vai ser, deixa eu ver se eu consigo chegar a 3,3, que multiplica 10 horas. A gente vai ter para o freezer a gente vai ter 0,2 de potência, que multiplica por 300 horas. A gente vai ter para a geladeira vai ser a energia, vai ser 0, se não me engano aqui é 35, não dá para enxergar bem, mas que multiplica também por 300 horas. E as lâmpadas, a energia vai ser igual a 0,10, 0,1 vezes 180 horas. Pronto, então é só calcular, fazer a conta de cada um. Então eu vou ter aqui 1,5 vezes 240, vai ser 360 kWh. Eu vou ter que aqui vai ser 33, né? 33 kWh. Nesse daqui eu vou ter 60 kWh. 60 kWh. Nesse outro da geladeira eu vou ter 105 kWh. E eu vou ter aqui para as lâmpadas, eu vou ter 18 kWh. Pronto, então o que eu tenho que fazer agora? É encontrar o consumo total. O consumo total, a quantidade de energia total que é consumida por esses aparelhos, vai dar 576. Você somando tudo, vai dar 576 kW. Pronto. A questão terminou? Não, porque ele quer saber qual é o valor que você vai pagar por este consumo. Então você multiplica o 576 por quanto? Pelo valor de cada quilowatt. 1 kW é 0,40. Então você multiplicando aí 0,40 por 576, então você vai pagar R$ 230,40. Então você vai ter esse valor aqui. Então quais são o item? O item na verdade é a letra E, né? 230 é o valor aproximado. Ok? Show de bola.
Nessa questão, a gente tem uma tabela com os principais eletrodomésticos e as quantidades, né, dele numa residência com 4 pessoas, a potência elétrica de cada equipamento e o tempo mensal de funcionamento em horas. Então, ele já dá o funcionamento durante os 30 dias, né, em horas. Supondo que a companhia de energia elétrica ela cobre 50 centavos para cada quilowatt, determine o custo mensal de energia elétrica para essa residência. Então, quanto é que essa residência vai pagar, né, durante esse mês. Então, o que é que a gente vai fazer nessa questão? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na questão anterior, que é a fórmula da energia igual a potência e multiplica o tempo que foi ligado cada aparelho, né, durante esse período. Então, só que a gente tem que as potências aqui eles estão em watts, né? Não está em kilowatts. A gente precisa então transformar. É só dividir todos esses valores da potência por 1000. Então, dividindo esses valores por 1000, você vai ter o valor em kilowatt. Então, o valor que eu vou usar aqui para encontrar a energia de cada aparelho vai ser em quilowatts, que é só dividir por 1000, beleza? Então, por exemplo, eu tenho aqui então que para o chuveiro, né, eu tenho um chuveiro. Então, para o chuveiro, eu tenho que a energia é igual à potência, que é 5,5. Por que é 5,5? É 5.500 dividido por 1000. Então, já tenho aqui o valor da potência em kWh, que multiplica o tempo de uso mensal, que é 30. Então, a energia consumida aí por esse chuveiro é 165 kW, que ele quer em kWh. Beleza? Pronto, foi o chuveiro. Outra coisa, outro aparelho é o ferro. O ferro, ele é 1000 de potência, então é dividido 1000 por 1000, então eu vou ter que a energia é igual a potência, que é 1 kW, que multiplica o tempo que está ligado, né, que é 10. Então eu vou ter que ele tem 10 kWh de energia, beleza? Outro aparelho é a geladeira. Então, a geladeira, a energia que ela consome vai ser 500 dividido por 1000. Então, vai ter 0,5 de potência, que multiplica o tempo ligado, que é 720 horas. Então, 0,5 que multiplica 720 dá igual a 360, né? A metade, 360 kWh. O outro são as lâmpadas. Então, as lâmpadas aqui, elas têm, na verdade, elas são 10 lâmpadas, mas eu vou fazer apenas para uma, né? Eu sei que uma lâmpada, a potência dela vai ser 100. 100 dividido por 1000 dá 0,1. Então, vai ser 0,1 que multiplica 120. Então, eu vou ter 12 kWh para uma lâmpada, né? Mas aí eu tenho quantas lâmpadas? Eu tenho 10 lâmpadas. Então, na verdade, ela está consumindo 120 kWh. A mesma coisa eu vou fazer para a TV. São duas TVs. Então, a energia de uma TV é 90, porque a potência, né? Dividido por 1000. Então, vai dar 0,09, que multiplica ao tempo de uso de uma TV, que é 20. Então, eu vou ter aqui 1,8 kWh. Só que eu tenho duas TVs, então eu vou multiplicar aqui pela quantidade, que é 2. Então, eu vou ter 3,6 kWh. Então, qual é o consumo de energia aqui durante esse período, né? É só somar tudo. Quando você soma tudo, você vai encontrar a energia total. Então, você vai ter 658,6 kWh. Mas aí ele quer saber quanto que você vai pagar. Então, quanto que você vai pagar é só multiplicar 658,6 por 0,5, que é o preço que a companhia cobra. Então, você vai pagar no final do mês, na verdade, o pessoal da residência, R$ 329,30. Beleza? Então, chegando nesse valor, o item que tem aqui é exatamente a letra D. Então, a gente chegou aqui no nosso resultado. Nessa outra questão, é o tipo de questão que assusta as pessoas que estão cursando o Enem, né? Então, ela tem muita informação, só que, na verdade, a gente vai precisar de pouquíssimas informações que ela dá.
Observe a tabela seguinte, ela traz especificações técnicas constantes no manual de instrução fornecido pelo fabricante de uma torneira elétrica. Então, ele tem dois modelos, uma que é ligada em 127 volts e na outra que é ligada em 220. Aí, cada uma tem as suas especificações para cada modelo, né? Considerando que o modelo de maior potência da versão de 220, então essa daqui foi ligada, né, inadvertidamente conectada, ela foi ligada a uma rede de contenção nominal de 127 volts. O modelo dela é 220, mas ela foi ligada numa tensão de 127 volts. E que o aparelho está configurado para trabalhar em sua máxima potência. Qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? Então, ele está programado para funcionar nessa potência aqui máxima, de 5.500. Isso para uma tensão de 220. Então, a gente, pelas formas, a gente for analisar as fórmulas, a gente vê que vai ter uma mudança, né? Porque se a tensão vai diminuir, o que vai acontecer com a potência? Vai diminuir também? Vai aumentar? Então, é o que a gente vai ver aqui. Ele dá os itens, né, para a gente responder aqui, para a gente se basear, né? Então, vai ser um desses itens aí. Então, fica melhor para me acompanhar aqui. Então, para a gente calcular a potência, né, a gente pode simplesmente aqui calcular que a potência ela é igual à tensão, a tensão ao quadrado, né? A potência U ao quadrado sobre R, lembre-se da música, né? Só que eu não tenho valor para resistência. Então, eu não vou poder encontrar agora o valor que a potência que ele quer que a gente encontre. Por quê? Porque eu não sei a resistência desse aparelho. Eu não sei a resistência dessa torneira, né? Então, como ele tem o mesmo modelo, aqui a resistência vai ser o mesmo para os dois. Então, se eu encontrar resistência para um deles, eu posso encontrar resistência para os dois. Então, vamos primeiro encontrar quando ele está ligado na potência máxima dele. Quando é que ele está ligado na potência máxima? É quando ele está no modelo de 220 volts. Então, eu vou chamar esse P aqui de P1 e vou chamar esse U aqui de U1. Tem a tensão potência 1 e a tensão 1. Então, eu posso encontrar agora a resistência desse aparelho. Então, a resistência vai ser igual a U ao quadrado dividido pela potência. Então, quais são os valores, né? A tensão, eu sei que é 220. Então, vai ser 220 ao quadrado dividido. Qual é a potência? A potência é a potência máxima. Como é de 220, está faltando um zero aqui. Como é de 220, é 5.500, né? Então, o valor da resistência dessa torneira vai ser 220 ao quadrado, que é 48.400, dividido por 5.500. Então, eu vou ter 8,8 ohm. Pronto, encontrei o valor da resistência. Pronto, agora eu posso encontrar o valor da potência que esse aparelho vai ter, essa torneira vai ter quando ela for ligada numa tensão de 127 volts. Então, a potência, eu vou chamar agora de potência 2, porque é a potência diferente, é igual a U ao quadrado. Esse U também é o U2, porque também é uma tensão diferente, né? Você está sendo ligado numa de 127. E a resistência é a mesma, não vai mudar. Então, a potência vai ser 127 ao quadrado, dividido por 8,8. Então, vai dar aqui, só para a gente registrar, vai dar 16.129, dividido por 8,8. Então, eu vou ter aproximadamente, não é igual, né? Aproximadamente 1.832 watts de potência. O item seria, então, o aproximado seria a letra A, né? Que é 1.830. Então, marcaria a letra A. Então, questão respondida. Então, é isso. O vídeo parece que ficou muito longo, né? Vou ver se eu consigo diminuir alguma coisa. Mas é por conta que tem as explicações das questões. Muitas questões são longas. Mas a explicação é bom a gente conversar item a item para a gente ver o que é que está errado, o que é que realmente está correto, o que é que a gente poderia vacilar, né? Então, no mais, tchau, tchau, até a próxima. Agradeço aí a presença de quem ficou até aqui. Tchau, tchau.